Olá, bom dia. Você sabia que o março está todo lilás? E não é à toa que ele está dessa cor. É só para chamar a atenção da gente, de mulheres principalmente, para a incidência do câncer de colo do útero. Só para você ter uma ideia, o Estado, ele lidera o número de casos aqui no Nordeste. Fica em terceiro no nacional, gente. Não é uma coisa muito fácil para nós, não. Isso chega a ser 12 mil a incidência de novos casos por ano. Uma coisa bem grave. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar mais detalhes a respeito disso, de prevenção, de cuidado, de tudo que a gente pode fazer, foi o doutor Bruno Maciel, que é ginecologista. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Elda. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos palestrar um pouco sobre o março Vamos conversar lilás. sobre março lilás, que a situação tá boa, a gente não tá bem na fita não, né? A gente não está bem na fita, mas é por conta de uma série de ações que deixaram de ser feitas no passado e que agora estão sendo feitas através de, por exemplo, essa nossa campanha, que a gente vai conversar aí mais ao longo da nossa apresentação. Isso. Até porque o câncer do colo do útero, como a gente conversou um pouquinho antes, ele é meio invisível e silencioso, né? A gente faz toda vamos dizer, uma festa, entre aspas, por câncer de mama. Mas ele é mais fácil de detectar, né? Você apalpa, você pega, você vai descobrindo, você se toca, já sabe. Esse outro não, fica lá escondido. Esse seria um dos fatores da gente ter uma incidência tão alta de casos? O câncer de colo do útero é um câncer, além de silencioso, assintomático, é um câncer que tem uma progressão lenta. Então, assim, o importante são as estratégias de prevenção. Quanto menos a gente tem recursos técnicos, recursos de o paciente buscar o serviço de saúde, a oferta de serviço de saúde, mais esse lapso temporal vai acontecer. Então, assim, tem pacientes no interior do estado, por exemplo, que têm 30, 40 anos e nunca fizeram um preventivo. Entendeu? Então, assim, ele tem uma progressão lenta, ele é prevenível, por isso a importância da nossa campanha, já adiantando aí os passos, né? Conscientizar a população de que ainda dá para poder você fazer os seus exames de rotina ginecológica, conscientizar o poder público de que as campanhas e as ações são necessárias e conscientizar nós, médicos, para poder fazer, às vezes, essa busca ativa de pacientes. Você está, às vezes, numa unidade básica de saúde e você mesmo, junta com um agente de saúde, vai fazer uma visita domiciliar, você propõe para o paciente para ir à unidade de saúde para fazer o preventivo. Essas campanhas, tudo isso faz com que essa incidência diminua. Porém, a questão do poder aquisitivo da população, dos usos e costumes da população, especialmente da população mais carente, às vezes fuma, às vezes tem multiplicidade de parceiros, né? O homem tem muitos parceiros, às vezes o homem tem muitas parceiras, a mulher tem muitos parceiros, ou pega por tabela do homem, às vezes, né? São fatores que diminuem, por exemplo, a imunidade. E a diminuição dessa imunidade faz com que a mulher seja exposta ao HPV. Pois antes da gente falar no tratamento, vamos falar sobre, por exemplo, não tem nenhum sintoma, não tem nada que indique a mulher, por exemplo, eu posso estar com problema no colo do útero. Ele é assintomático, você já falou, ele é silencioso, também ele não aparece de repente, ele vem devagarinho. Mas tem alguma coisa que acenda esse sinal, pelo menos amarelo ou vermelho já, sei lá, eu estou com algum problema, eu preciso procurar um médico. A gente entra nessa estatística que você falou, né? Dos 12 mil casos de incidência de HPV associado com câncer de colo do útero inicial. E que a gente tinha falado em off também dos 800 casos que são diagnosticados com câncer de colo do útero mesmo, né? Então, assim, os sintomas que a mulher normalmente refere são dor abdominal, sangramento vaginal, mau cheiro vaginal e, eventualmente, uma sensação de um nódulo dentro da vagina, né? Que não é o nódulo normal, que é o colinho do útero, que às vezes ela sente, é mais uma coisa endurecida. Então, esses sintomas já refletem que esse câncer de colo do útero está num passo a mais, está um pouquinho avançado. Isso que eu queria lhe perguntar. O fato de você sentir esse nódulo
sentiu esse peso, é sinal de que já tem alguma coisa que ele não está no início, não, Exatamente. Já passou aquele lapso que a gente falou de uns 10 anos, aí entre o início da exposição do HPV e a manifestação de sintomas, né? E aí ela já tem que fazer um tratamento mais especializado, mais direcionado para a causa, né? E consultar com o ginecologista para ele poder fazer o tal do estadiamento desse câncer, né? A graduação, se está muito avançado ou se está um pouquinho mais leve, e a partir daí propor o melhor tratamento, né? Porque às vezes é só uma retirada de um pedaço do colo do útero, às vezes a retirada de quase o colo do útero inteiro, e às vezes inclui uma cirurgia muito grande com quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos. É complicado. Você vai tomar um café, porque isso Tome seu cafezinho. Foi pesado, viu? Eu vou tomar minha aguinha. Tá bom, a gente já vai falar da alimentação, já vi que você está tomando. Mas a gente pode dizer que, mesmo com todas essas dificuldades, por exemplo, uma mulher de 40 anos que até hoje nunca fez um preventivo, essa coisa, a gente não pode dizer também que esse acesso não está facilitado, porque hoje já está mais facilitado, né? A gente tem unidade básica de saúde em praticamente todos os lugares. Então, a mulher já pode procurar. Essa seria uma primeira porta de entrada, né? Exato, a primeira porta de entrada é essa. É a mulher não ter vergonha. Muitas mulheres têm vergonha. Uma mulher normalmente não tem vergonha de médico, né? Vergonha porque nunca fizeram um preventivo, já estão numa idade aí de 30 a mais, e aí, poxa, o que é que esse ginecologista vai pensar? Será que ele vai pensar que eu não me cuido? Então, é esquecer essa vergonha, saber que a progressão dele é lenta e fazer seus exames preventivos, porque é muito, 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 muito importante você fazer para poder evitar esse desfecho desfavorável, né, que é o desfecho que a gente falou aí, dessas complicações associadas, né? Pois é, porque mesmo que ela não consiga, vamos dizer que ela mora no interior bem afastado daqui, a gente tem 217 municípios, é muita terra aqui no Maranhão, né? Sim. Mora no interior bem distante da capital, mas mesmo nesse interior vai ter uma unidade básica de saúde que mesmo que não tenha um especialista, ele vai saber identificar dentro dessa unidade básica de saúde que ela precisa de um tratamento, né? Então, ir numa unidade básica de saúde, buscar uma referência de ajuda pode ser uma boa ideia. Deve ser uma boa ideia, né? Com certeza. Ela é a unidade básica de saúde para fazer as estratégias de prevenção. Aí eu vou falar um pouco sobre a questão da OMS. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, prevê uma quase erradicação ou uma total erradicação do câncer de colo do útero até 2030. Sabe por quê, Elda? Por causa da vacinação por HPV. O HPV... Uma notícia boa no meio dessas coisas que você está falando. O HPV é o principal fator de risco do câncer de colo do útero. Ele está lá em 90, 95, 98% dos cânceres de colo. Então, ele é o grande agente causador. A vacina, a estratégia da vacina, previne o aparecimento do HPV ou o aparecimento de alguns sorotipos do HPV que provocam o câncer. E aí faz com que essa mulher não tenha... se ela tiver essa exposição, ela não vai ter as manifestações malignas do HPV. Então, a estratégia de vacinação é uma estratégia muito, mas muito importante. Todo o município tem vacina. Você sabia que sobra vacina? Sobra porque a população não vai. Começou com aquela polêmica a respeito da vacinação, né? E era uma incitação à vida sexual precoce, essa coisa toda. Mas sim. Deixa eu botar só um pouco de pimenta nesse molho. Pimenta nesse molho. Porque, assim, a vacinação é para jovens e adolescentes. Quer dizer, a gente vai ter uma outra geração de meninas, hoje de mulheres mais tarde, que vão estar prevenidas. Tá? Mas essa geração de agora, de mulheres que já têm 40 anos... já não tem vacina, já não tem jeito. O negócio é tratamento e cuidado mesmo. Pois é, assim, ó, o Ministério da Saúde, ele prevê a vacinação, como você falou, de meninos e meninas de 9 a 14 anos. Já tem até uma estratégia de resgate para as pacientes de entre 15 e 19 anos, para poder fazer essa cobertura mais ampla. Isso. Pois é. Só que essas pacientes acima de 20 anos, digamos assim, que já foram expostas, elas podem fazer o quê? Os exames preventivos, que é a prevenção secundária. O Papa Nicolau, né, que é o preventivo de câncer de colo do útero, para poder avaliar as células que estão atingidas pelo HPV e, a partir daí, fazer o tratamento, né, o tratamento proposto. Muitas vezes o tratamento é só uma orientação, uma observação. Às vezes o tratamento é só uma pequena biópsia com uma retirada de uma parte desse colo do útero. Enfim, são tratamentos mais simples. E quanto mais ela for à unidade básica de saúde, ao posto de saúde, à consulta com o ginecologista, mais ela vai ter a possibilidade de detectar essas lesões de uma maneira mais precoce e fazer o tratamento
mais adequado e tratamento mega simples. Mulher ginecologista tem tudo a ver, né? Pois é. E às vezes, assim, tem vergonha de ir com homem, passa com ginecologista mulher. Não é só Não tem homem que é problema. ginecologista, tem muita mulher. Se você se sente mais à vontade com mulher, escolha uma ginecologista mulher, pronto, e resolve. Só deve ir. Mas agora o Deu vai fazer um intervalozinho rapidinho, a gente vai tomar... Eu vou tomar café, o senhor vai tomar água. Aguinha. E a gente volta já para continuar conversando. É só um minutinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Março Lilás, sobre a prevenção do câncer de colo de útero, e a gente já ficou sabendo de muitas informações aqui super importantes que devem acompanhar a gente todos os meses do ano, porque eles todinhos são lilás também. É só a gente querer pintar ele de lilás que todos os meses tem essa chamada. Mas paralelo a isso, paralelo ao câncer de colo de útero, que a gente vai continuar falando, mas também tem a endometriose, né? Que é um outro problema que também chama muita atenção aqui no estado, né, doutor? Exatamente, é a campanha do Março Amarelo, né? Março Lilás / Março Amarelo. Ah, tem duas cores. Ah, não, então nós vamos pintar de duas cores esse março, tá? Amarelo e lilás. Metade da fitinha lilás metade e da metade fitinha de cada cor. Amarelinha. Então, assim, enquanto no câncer de colo do útero, o foco da campanha é prevenção, que a gente já falou, bem falado, o foco da campanha da endometriose, Março Amarelo, é o diagnóstico precoce. Porque também existe um lapso temporal da endometriose, só que para diagnóstico. Então, assim, a mulher, a paciente, às vezes ela tem sintomas, que são os chamados Ds da endometriose, né? Dor na relação. Ds, é ótimo, né? Dispareunia, né? Que é a dor na O que relação. é isso? É dor na relação. Dor pélvica, disquesia, que é dor quando vai evacuar. Dor lombar, Cada nome esquisito. distensão abdominal, dificuldade para engravidar, é um monte de D que eles atribuíram para a endometriose. E aí, às vezes, a paciente refere essa sintomatologia e ela mesma, às vezes, negligencia. Ela pensa, poxa, é uma coliquinha menstrual que vai passar e os anos vão passando e a doença pode ser que piore. As dores vão aumentando. Pois é, as dores vão aumentando, vão tornando a mulher um pouco, às vezes, até incapacitante para suas atividades. Você sabe que a mulher está, como você, por exemplo, está numa postura de posicionamento no trabalho. Então, assim, às vezes ela diminui a capacidade de trabalho por conta da endometriose, e isso é muito ruim, e ela ainda não tem o diagnóstico. E aí, depois de algum tempo, ela vai em algum ginecologista que saca, que dá uma pensada na endometriose e pede os exames e faz o exame físico direcionado e consegue chegar a esse diagnóstico, mas às vezes com um tratamento que poderia ter sido feito antes, Bem antes, eliminando a doença no começo. Às vezes sim, cirurgicamente, muitas vezes é reversível. Né? Só para a gente esclarecer, vamos explicar exatamente o que é endometriose, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Vamos lá. Para a gente entender a endometriose, a gente tem que entender o útero, né? O útero tem uma camada de dentro, que é a camada que fica o neném fica, que se chama endométrio. E esse endométrio, quando a mulher não engravida, ele sangra, menstruação. É a caminha que está feita, não foi ocupada, ela se desfaz. Exatamente, só que ela se desfaz não só pelo canal vaginal, como também pelos orifícios das trompas, das tubas uterinas, caindo na barriga da mulher. Tá. Esse sangue rico em células de endométrio, rico em células que tem esse potencial de fazer a caminha que você falou, ele fica muitas vezes bobo na barriga da mulher e gruda em alguns lugares fora do útero, por exemplo, no intestino, causando a dor quando vai evacuar, na bexiga, na bexiga, quando vai dar dor para urinar, na parede abdominal, que dá essa distensão abdominal. Então, todos os sintomas estão relacionados exatamente a essa parte então são partículas do endométrio que se soltou e ficou lá onde não devia, Exatamente. Você né? sabia que 90% das mulheres têm isso? Só que desses 90%, mais 90% tem os mecanismos imunológicos para fazer, digamos, uma limpeza dessa parte. Isso. E aí os outros 10% são os 10% que manifestam os sintomas de endometriose. Elas não têm os mecanismos de defesa para poder fazer. Quer dizer, isso acontece com todo mundo, essa dispersão de partículas, não sei se eu posso chamar assim, do endométrio, acontece com todas as mulheres, Exatamente. né? No período da menstruação, em vez dele descer só por um lado, ele está se espalhando pelo lado. E pronto, você pegou. Essa é a principal teoria de origem da endometriose. Associado com fatores genéticos, associado com fatores imunológicos, né? É tudo uma miscelânea de coisas que fazem com que a endometriose seja o que é. Entendi. E aí, o próprio organismo, às vezes, se encarrega de resolver a situação. Exato. Em outras mulheres que não têm a mesma
sorte, eu vou dizer, tá, gente? A coisa fica um pouquinho mais complicada, é isso, né? Exato, e ela manifesta sintomas. Pronto, agora deu para entender direitinho Pois que é é. endometriose, né? Agora, deixa eu lhe perguntar, a alimentação, os hábitos alimentares, nosso estilo de vida, de alguma forma, ele pode influenciar nisso? Pode influenciar. A endometriose é uma doença inflamatória, hormonal e inflamatória. Então, assim, os níveis de estrogênio da mulher estão lá em cima. Então, os níveis de inflamação da mulher estão lá em cima. Então, assim, uma dieta adequada. Por exemplo, com a uvinha que tem o resveratrol, né? A gente vai aproveitar aqui, né? Maçã muito boa. Já esse bolinho ali, né? Talvez seja um pouquinho demais, né? Esse excesso de glúten, né? É muito pró-inflamatório. Né? Olha, ninguém está vendo aqui nem biscoito, nem bolo, nem nada. Eu estou vendo só maçã e uva, tá? Excelente. Então, assim, laranja com a fibra, essa coisa. Laranja, excelente, fibras e tudo mais. Pois é, então é tudo um conjunto de coisas, né? A melhora da dieta, a atividade física, a ingestão de suplementação antioxidante, a qualidade do sono. Você sabia que a qualidade do sono é importante? Higiene do sono é importante, né? Então, assim, às vezes... higiene do sono? É aquela história de você pegar lá o celular antes de dormir, você tá com a tela, tá com aquela luz que bate no teu olho, e aí você consegue, e aí depois você vai dormir, aí você não consegue dormir direito, demora para dormir, e aí é um sono que pode ser até longo em termos de horas, mas em termos de efetividade. A qualidade necessária para... Exato. Os antigos dormem 4, 5 horas, já estão espertões ali, acordam de manhã lá, já estão... Mas o engraçado é que quem faz isso se acha o máximo, né? Por exemplo, eu consigo viver dormindo apenas 4 horas, 5 horas, tipo assim, dormir tarde. Eu só durmo tarde. Parece uma coisa bonita de dizer, né? Exato, são as consequências da vida moderna, né? Consequências da vida moderna, isso, né? Você tem que pensar em tudo. O bom é que todas essas doenças têm tratamento e são reversíveis, tanto a lilás quanto a amarela? Tanto a lilás quanto a amarela tem tratamento, são reversíveis. A amarela, no caso, que a gente está focando na endometriose, tem tratamento que pode ser apenas observação, que pode ser um tratamento clínico, hormonal, medicamentoso, que pode ser um tratamento cirúrgico, que pode ser um tratamento cirúrgico clínico, que pode ser um tratamento voltado também para paciente que está tentando engravidar e não consegue por conta da endometriose. Muita mulher não consegue engravidar e não consegue, e talvez não perceba que é por conta disso, né? Exatamente. Ela nunca é assintomática nesse caso? Ela é sempre com esses Ds todos associados? Vamos lá. Eu diria que ela é enigmática, mais do que assintomática. Por quê? Porque muitas vezes a mulher tem muitos comemorativos da endometriose, ou seja, a gente pede os exames, uma ressonância da pelve, uma ultrassom com preparo, os exames de imagem, ela vem florida de resquícios de endometriose, de focos de endometriose, né? Mas ela não tem sintoma nenhum. Às vezes acontece isso. E às vezes acontece de ela ter vários e vários e vários sintomas, e a gente faz uma pesquisa extensa e ela não tem praticamente foco nenhum. Então é uma doença muito enigmática. Normalmente elas estão correlacionadas, né? A intensidade dos sintomas com a intensidade do que a gente acha dos focos de endometriose. Aí indica o tratamento. Mas às vezes, muitas vezes, ela tem essa dissociação. Então, assim, ela às vezes é assintomática, às vezes ela é sintomática. Então, assim, numa paciente que tem sintomas, a gente é obrigado a pensar em endometriose, nesses Ds que você falou. Por exemplo, alguém que não consegue engravidar, mas não sente nada. Ela pode descobrir depois que a endometriose é uma das causas dessa... Né? 30% das pacientes, para quem não sabe, eu faço reprodução humana também, né? Reprodução assistida, e 30% das pacientes que entram no meu consultório, elas têm endometriose. Grande parte delas não sabe. Eu faço o exame físico direcionado, faço a pesquisa com esses exames de imagem que eu falei, alguns exames de laboratório, e muitas vezes a gente se depara com a endometriose como causa de infertilidade. Aí a gente propõe o tratamento. É cirúrgico, é fertilização in vitro, é uma inseminação intrauterina. Aí depende do caso, a gente tem que individualizar o tratamento. Cada caso é um caso. Mas, assim, a gente está falando muito em tratamento, diagnóstico e tratamento. Esse tratamento, hoje, ele é acessível? Ele é oferecido de graça? Sim, é oferecido de graça no... Eu posso falar o nome do hospital? Hospital Materno Infantil. Sim. A gente tem um serviço que o pessoal faz muito bem, a cirurgia laparoscópica, não é? Que é essa cirurgia para o tratamento da endometriose, aquela dos furinhos. Não é? Eles propõem tratamentos clínicos também, para quem precisa de tratamento clínico. Eles têm um ambulatório lá chamado de endoscopia ginecológica associado com endometriose. Né? Eles têm um setor que trabalha só com endometriose, então é muito importante. Nosso hospital universitário ele é muito, muito importante, né,
na nossa vida acadêmica, né? E para todo mundo, né? E está lá para todo Tá mundo, lá né? pra todo Qualquer mundo. pessoa pode buscar Tá lá esse pra todo mundo. serviço, Quem né? tem plano de saúde pode optar por fazer uma consulta ginecológica com um especialista e pode fazer também a cirurgia, às vezes até a cirurgia robótica, né? Que é um pouco mais, digamos, elaborada do que a laparoscópica. Mas a laparoscópica, que é a dos furinhos, está de bom tamanho, está bem tranquila, é a principal E essa indicação. sem plano de saúde dá para fazer? Sem plano de saúde dá para fazer, lá no Hospital Materno Infantil faz. Pronto, gente. Eu sei que o tempo foi pouco para a gente tratar de tanta coisa, você tem que voltar aqui. A gente vai ter que pintar outro mês aí de lilás e amarelo para a gente continuar falando. Porque eu acho que é um assunto que a gente... vamos falar no mês de março? Ótimo, vamos falar no mês de março para chamar a atenção só. Mas depois a gente tem que continuar falando, porque os riscos da doença são terríveis. E se a gente ocupa esse primeiro lugar no Nordeste, é um ranking horrível para a gente estar em primeiro lugar. Terceiro lugar no nacional... Com tanto estado, a gente fica logo em terceiro lugar, né? Quer dizer, a situação não está boa. Então, a gente precisa falar. Informação é tudo. Se você tem informação, se você sabe dos sintomas, se você sabe onde buscar o tratamento, com certeza a cura vai ficar bem mais fácil. Olha, doutor Bruno Maciel, muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o programa de hoje, por compartilhar tudo isso com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, Elda. Sempre que você precisar, estamos aqui à disposição para esclarecer nossas mulheres e às vezes até nossos homens, né? Sobre esses problemas de saúde que afetam tanto. É importante a informação, tem que ser democratizada. Democratizada. Vamos pegar nossos baldes de tinta lilás e amarelo e vamos colorir esses meses todos aí. Tá, muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já ficou sabendo muita coisa que nem eu sabia, sabe? Sobre endometriose, sobre câncer de colo de útero. E com essas informações, você faz o que for melhor para você, com toda certeza. Tchau e até a próxima. Beijo.